Vamos lá, a gente vai começar aqui o nosso primeiro encontro para debater o mercado de Venture Capital e a gente já vai estrear esse VC Meeting com uma surpresa super especial. Eu sou Lilian Natal, aqui da Bossa Invest, e a gente está também aqui com o nosso diretor de Venture Capital, Jairo. Já já eu chamo ele para se apresentar, mas antes de mais nada, dar um super olá aí para todo mundo que está ouvindo a gente, para todo mundo que está tomando o seu café da manhã aqui. A gente está fazendo ao vivo às 8h30 da manhã, começando esse primeiro VC Meeting aqui da Bossa Invest. E a gente hoje vai trazer diversos dados sobre o mercado de Venture Capital. Aí a gente tem recebido realmente muitas indagações aí do mercado sobre como que a Bossa está vendo 2024. Então, traremos aí uma super análise sobre o mercado, o que aconteceu no nosso mercado de startups e venture capital em 2023 e também quais são as perspectivas de mercado para 2024, né? A gente está começando agora fevereiro, trouxemos aí diversas análises dos nossos especialistas e no final do evento a gente vai lançar o nosso report Perspectivas para o mercado de Venture Capital em 2024. Quem está assistindo a gente aqui ao vivo vai receber esse report gratuitamente aí em primeira mão, tá? E depois, somente depois a gente vai lançar aí para o resto do mercado, mas todo mundo vai poder ter acesso às nossas análises. E além dos especialistas da Bossa, a gente também trouxe aí a palavra de alguns outros analistas de mercado que realmente vão trazer aí sua previsão, sua opinião, né? Então temos o pessoal da KPMG, temos aí também o pessoal da plataforma de inovação a Evo para falar um pouco sobre inovação corporativa, como é que eles estão olhando para isso, e obviamente também o nosso CEO Paulo Tomazella e João Kepper, cofundador aqui da Bossa. E não menos importante, a gente trouxe para falar com vocês ao vivo aqui no VC Meeting, o nosso diretor de Venture Capital. Jair, eu vou pedir para você se apresentar e já começar aí a falar um pouquinho de como que foi esse mercado em 2023 e o que a gente está olhando, o que a gente está prevendo para acontecer durante esse ano de 2024. Jairo, o palco virtual aqui é teu. Obrigado, Lilian. Bom, pessoal, prazer enorme falar para todos vocês. É um prazer estar aqui junto ao time da Bossa, tocando na área de Venture Capital. Ao longo dos últimos 15 anos, eu me considero um dos dinossauros da indústria do Venture Capital, um dos formadores dessa nova modalidade de investimentos desde 2010. E sou basicamente especialista em inovação, especialista em VC, e faz agora 3 meses que eu me juntei ao time da Bossa e tenho o prazer de poder falar um pouquinho mais sobre perspectivas de Venture Capital. O que a gente teve aqui em 2023 foi um resquício do mercado, do rebote do mercado de 22. Então, se a gente for lembrar o que aconteceu, né, no ano de 2022, a gente teve ali a saída da pandemia, a gente teve um início de correção das taxas de juros no mundo inteiro. Então, a gente teve ali um aumento gradual das taxas de juros no mundo inteiro para segurar um pouco questões inflacionárias que afetou todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e naturalmente afeta afeta a capacidade de investimento nossa. Alguns problemas no mercado de VC especificamente, né? Então, a gente teve ali a quebra do Silicon Valley Bank, e a quebra do Silicon Valley Bank foi algo muito significativo na indústria, né? A gente tem que lembrar que o Silicon Valley Bank ele era o responsável por ter investido e financiado não só toda a cadeia de venture capital americana desde a década de 70, desde sua fundação, mas ele era um marco e uma representação muito grande, com grande penetração dentro das startups e dentro dos investidores. Depois disso, a gente começou a sofrer o que a gente chama de inverno das startups, né? Então, o inverno das startups ele foi bem marcado ao longo de 23, teve uma retração enorme nos investimentos, uma correção muito forte dentro da cadeia de valor. A gente teve correções de valuation muito importantes. Nós tivemos uma outra perspectiva de abordagem, tá?
E nisso, a gente começa 24 com um outro cenário, um cenário já de uma readequação de taxa de juros global. A gente vê disponível 300 bilhões de dólares no mercado americano para investimentos em VC, e a gente espera começar a trazer esse capital para a América Latina, onde as oportunidades estão em preços acessíveis e com grande possibilidade de atração de capital externo. Vamos lá, agora eu estou compartilhando minha tela com vocês e vou começar a entrar dentro do conteúdo propriamente dito depois dessa breve apresentação. O que a gente deve falar aqui nos próximos 40 minutos, pessoal? Falar um pouquinho do mercado de VC em 2023, falar sobre quais foram os impactos dentro da cadeia, desde o early stage até o late stage, entender um pouquinho do que foi para o mercado, para os investimentos em software as a service, que é grande parte da nossa tese de investimento aqui na Bolsa, falar um pouquinho da perspectiva para 2024 e a tese da Bolsa para 2024. Bom, o que a gente teve aqui em 2023, né? Um pouco do que eu já tinha começado a falar, a gente teve um aumento, uma queda significativa nos investimentos pós-pandemia, a gente teve uma retração enorme, principalmente naquilo que a gente chama de mega rounds, né? Então, o que a gente começa a ver aqui é que aqueles rounds acima de 100 milhões de dólares, eles pararam de ter performance muito elevada. E o que a gente acaba decupando aqui, né? A eficiência do capital deve aumentar. O que significa isso? A partir do momento que a gente tem menos dinheiro disponível no mercado, tem menos capital para alocar, as empresas têm que buscar eficiência. Aquelas jornadas de VC, jornadas de startups que não tinham mais, que tinham excesso de capital e que não buscavam margens de contribuição positivas, margens de contribuição dilatadas, EBITDAs positivos e geração de caixa, essa era está mais difícil. Essa era não deve voltar a ser abundante nos próximos anos, porque o capital ficou mais escasso. A partir do momento que a gente começa a olhar, depois do último quarto de 21, começa a olhar uma queda do volume para menos da metade do capital alocado nos mega rounds, as empresas começaram a fazer os grandes layoffs, então a gente viu várias startups já maduras fazendo layoffs, cortando funcionários, reduzindo suas equipes para aumentar a eficiência. E qual foi o olhar do VC? Pera, aquela jornada de queima de caixa vai mudar. Eu preciso olhar agora a rentabilidade. Bom. O que a gente viu no ponto de vista dos empreendedores, pessoal? Qual que era a grande dificuldade? Vamos separar a jornada porta para dentro da startup, onde eu vou olhar como que funciona a minha aquisição de consumidores, como que vai ser a validação do meu MVP, como que vai ser minha escalabilidade, como que vai ser minha atração e retenção de talentos. E eu começo a olhar para fora, falo, pessoal, está faltando dinheiro no mercado, está faltando capacidade de levantar. Esse problema em 23 foi disparado o maior desafio dos empreendedores. Então, os empreendedores não estavam mais olhando porta para dentro, falando, não, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu fazer um grande programa de retenção de talentos, deixa eu montar o melhor programa de stock options, deixa eu olhar meu MVP, deixa eu falar com o meu time de tecnologia. Não, o problema aqui foi, pessoal, vamos ter eficiência porque dinheiro está difícil. 38,6% dos fundadores que foram entrevistados aqui pelo Latam Founder Investor Survey, eles mostram que fundraising era o mais difícil. Esse dado, se você olhar 21, ele é completamente diferente. Os desafios porta para dentro eram maiores. E quem sofreu mais? E aqui é bem interessante a gente parar um pouco. Na hora que a gente fala assim, todo o mercado de VC sofreu. Poxa, se olhar o dado macro, de fato. Mas se a gente decupar o que é early stage, que é onde a Bossa é líder e disparado no Brasil, e na América Latina. Se a gente for olhar o que é mid stage e o que é o late stage, a dor mesmo foi mais próximo da série A, da série B, da série C. No mercado, na parte do early stage, se manteve igual, com ali seus 2 milhões, seus 2
na verdade, de dólares alocados. Então, a gente não teve uma retração para os cheques que a Bolsa, por exemplo, aloca. A gente teve retração nos follow-ons, a gente teve retração na segunda etapa. Como que se corrige isso? Então, em vez de eu fazer uma tese de um runway de 12 meses, eu vou ter 12 meses de caixa ali para queimar. Não, vou fazer uma tese de 18, de 24 meses, para captar depois de 2 anos. Por quê? Porque o dinheiro lá na frente estava mais curto. Então, o que, que a gente tira aqui de lição dessa estatística do CB Insights dinheiro na frente tá mais escasso. Agora, para começar os negócios, para as primeiras oportunidades, para os primeiros cheques, que é onde nós somos líderes, ainda tem muita oportunidade e não sofremos. E a gente vê uma migração, de novo, não só uma solidificação, como uma migração desses cheques maiores. Poxa, está difícil para uma gestora que é focada em cheques de série A, série B, série C alocar, elas começaram a alocar mais, cada vez mais cedo. O que para a gente é bom diversificar o risco, é bom ter outros investidores acompanhando os investimentos da bolsa, é bom que a gente consiga compartilhar riscos, ter mais cabeças pensando o futuro da startup e trazer mais conhecimento. Então, nesse momento, a gente vê com bons olhos sair ali de 66% e ir para 70% de alocação de capital no early stage, porque a gente traz mais conteúdo e mais diversificação de risco, vamos colocar assim, dado que a gente deverá ter mais cheques acompanhando nossos investimentos. A gente começou, como eu disse, a gente começou a parar de olhar crescimento de base. Eu preciso crescer o número de usuários, eu preciso crescer a base e tal. E comecei a olhar a eficiência. Todos os VCs, isso é uma unanimidade no mercado desde o final de 2022. Todos os VCs começaram a olhar, não é só receita recorrente. Eu preciso olhar o impacto recorrente. Eu preciso entender se a minha empresa, a minha startup, ela é capaz não só de gerar receita recorrente, que no final das contas é a cristalização a cristalização financeira do valor que você entrega, tá? Então eu só consigo aumentar minha receita recorrente se eu estiver realmente entregando valor. Mas eu preciso entender se meu produto entrega os benefícios de fato, se meu cliente está satisfeito, se eu tenho uma oferta de valor constante e crescente, e se eu tenho a capacidade de comprar minha base de usuários, comprar meu acesso ao consumidor, realizar o meu CAC de maneira mais eficiente. Isso é a grande mudança na perspectiva do VC, é a grande mudança no olhar do investidor. Então, agora a gente vai ser mais criterioso em falar: olha, essa empresa não pode queimar a caixa eternamente. Essa empresa não pode ter como modelo de negócio captação recorrente de dinheiro. Ela tem que ter impacto recorrente. E para 24, como que a gente fica? O que, que a gente tem? Bom, em 23 foi muito duro. Vamos lembrar aqui de novo, voltar nos primeiros slides. Em 21 a gente estava na crista da onda, ainda no impacto pandêmico forte, mas grande parte dos investimentos ao longo da pandemia também foram para resolver problemas de digitalização. Quem resolveu o problema de digitalização no mundo e tem resolvido foram as startups, e o dinheiro fluiu. Se você olhar o pensamento e o sentimento dos fundadores, dos empreendedores, em 2023, comparado a 2021, 78,9% dos fundadores acham que o cenário piorou. Então, se a gente pegar esse último ano comparado com o melhor ano da história recente, piorou. Para os investidores, mais ainda. Então, teve um impacto, é o que a gente chama de double dip, né? Teve um impacto tanto na moral dos empreendedores quanto dos investidores. E quando a gente olha 23 comparado a 22, e vamos lembrar de novo aquele primeiro slide, 22, a gente estava falando de um início de queda, mas não tinha tanta visão. Silicon Valley Bank não tinha ainda quebrado. A gente ainda não estava com o aumento total das taxas de juros no mercado americano, que dominam a taxa de juros global, eles são os formadores da taxa de juros global, indiretamente. Não tinha eclodido ainda a guerra na Ucrânia, não tinha eclodido ainda a guerra em Israel, os conflitos em Israel.
E aí a gente olha comparativo e fala assim, puxa, 2022 já tinha os empreendedores, que é aquele o pessoal que está batendo na porta, já tinha sentido uma dor de barriga. Então, 36,7% dos empreendedores já tinham tido uma dor de barriga e 52% dos investidores já tinham visto uma piora. Então, na ponta, que a gente chama na ponta ali do passivo, né? É na ponta do investidor que toma dinheiro, que é o cara que está com a grana para alocar, esse cara já tinha sentido que o problema ia acontecer. A diferença de 52% para 36,7% é a diferença de expectativa, pessoal. O investidor tirou o cheque antes e o empreendedor percebeu depois. E para 23, e de 23 para 24, é um aumento total de melhoria das expectativas. Então, não só os empreendedores estão mais motivados, estão com melhor olhar para isso, mas os investidores também. Claro, tivemos uma correção forte dentro do cenário de VC, em termos de valuation, em termos de capital. Teve uma correção forte em termos de estratégia de alocação, e isso dá um pouco mais de segurança, dá um pouco mais de otimismo para o investidor voltar a colocar dinheiro. Resumindo, tudo que a gente olhou para trás. Quando a gente olhava 21, falava, valuation está inflado, está caro, tá? Tem muito dinheiro, estamos alocando bastante. Teve em 22 uma quebra de expectativa e uma aterrissagem, a gente não sabia. E todos aqui estão convidados a olhar no Google e olhar estouro da bolha do VC e tal, ou se foi um pouso suave. Para nossa para nossa felicidade, tanto em termos de e tanto no chapéu de investidor quanto no chapéu de empreendedor, foi muito mais uma correção e um pouso suave do que um estouro de uma bolha. Então isso nos alegra e a gente pode ver agora na expectativa de 24. Nós temos uma perspectiva melhor de mercado, melhor de investimento e de tomada, com correção, óbvio, de todas as precificações e de correção de estratégia no mercado. O que a gente tem aqui de expectativa aqui, pessoal? Foco total de análise em métricas de retenção de cliente e de expansão de receita em bases contínuas. Impacto recorrente. Isso vai ser cada vez mais importante. Isso vai ser cada vez mais determinante para a alocação de investimento. Nós vamos ver, depois do pior ano nos últimos 10 anos em fusões e aquisições, nós vamos ter uma retomada nesse sentido de grandes corporações olhando de volta para startups para adquirir. E isso, pessoal, para a gente, investidor, gestor, é extremamente importante. Todo investimento ele tem que ter um ciclo, ele tem que ter um fim. Então, a gente tem que ter a estratégia de saída. E o ano passado foi terrível. Esse ano, todos os bancos de investimento apontam para uma melhoria no cenário e um otimismo no cenário de fusões e aquisições. A gente vai ter que aproveitar. Lembrando, temos startups já investidas há mais de 4, 5 anos e tem startups investidas há um ano. A gente vai ter que aproveitar esse ciclo para realizar os nossos investimentos. E isso vai ser extremamente positivo em 2024. Nós vamos ter mais acesso ao dry powder. O que é o dry powder? Capital para alocar, dinheiro para investir. Eu acredito, e aqui é uma análise como analista de investimento, tá? Eu acredito que vai haver mais dinheiro, de novo, são 300 bilhões de dólares de venture capital empossados no mercado americano. O que é empossado? Empossado é dinheiro que está para ser alocado. Se não está tendo uma alocação forte nos Estados Unidos, ele vai ter uma alocação global. Essa é um primeiro ponto. Tá? Não tem mais a época de capital a época das vacas gordas do capital de risco. Isso eu acho difícil. Então, a gente vai ter cada vez mais uma busca pela racionalidade. E em termos de alocação, o que se vê? Uma busca enorme por inteligência artificial. A gente vê
grande parte das alocações, e é legal porque a gente sugeriu e fez alocações na OpenAI, a gente vê muita alocação fora falando de como a infraestrutura de inteligência artificial altera. O que a gente acredita aqui é na aplicação da inteligência artificial para gerar mais valor. Então, se por um lado a gente tem uma OpenAI investindo na infraestrutura de inteligência artificial, dentro do nosso cenário, ou do cenário de países em desenvolvimento, a gente vai ter o uso, a aplicação dessas inteligências artificiais no dia a dia. E aí eu estou falando de inteligência artificial para fintechs. Isso já é uma realidade, já tem investimentos que se utilizam de inteligência artificial, a gente pode ter mais acesso. Inteligência artificial voltadas para a agricultura, inteligência artificial voltada para a saúde, que talvez seja a grande aplicação. Fazendo um parênteses aqui, inteligência artificial ela é muito bem utilizada e cada vez mais utilizada quanto maior o volume, a massa de dados para se trabalhar. E aonde a gente tem massa de dados? A gente tem o maior banco de terras agriculturáveis do mundo. A gente tem o maior sistema de saúde público do mundo. A gente tem o setor bancário mais eficiente do mundo. É natural que a aplicação de inteligência artificial venha de maneira mais incisiva nesses três pilares. E isso, de novo, colocando meu chapéu de análise de investimento, eu aposto bastante. Tem outras alocações, com certeza. A gente vai ter muita alocação de inteligência artificial em HR Techs. Vai. A gente vai conseguir potencializar o trabalho do ser humano. Se por um lado a gente olhava antes a inteligência artificial falando, vai substituir o trabalho humano, hoje a gente já interpreta de uma maneira um pouco diferente. A gente vai potencializar o trabalho do ser humano, a gente vai potencializar o trabalho do analista de informação, a gente vai potencializar o trabalho dos gerentes e nas gestões de suas equipes. Isso é diferente a alocação. Isso faz com que a alocação seja mais palatável para todo o mercado, porque a gente enxerga não uma substituição e redução de custos, sim uma maior geração de valor. Chego aqui ao fim da apresentação, passo de volta a bola para Lilian. Esse material, acredito que está disponível visualmente para vocês e a gente pode encaminhar posteriormente para quem demandar. E agradeço aqui a oportunidade de falar para todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jairo, foi sensacional. Temos algumas perguntinhas no chat, acho que a gente vai ter tempo para responder pelo menos duas perguntinhas aí, se você topar. Vou compartilhar aqui o que o pessoal Claro. perguntou. Lembrando que aqui no chat, no YouTube, a gente já colocou o link para quem quiser baixar o novo report da Boss, que a gente está lançando exatamente agora. Ninguém recebeu ainda, vocês são os primeiros. Então, quem quiser baixar o link está aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Temos essa pergunta aqui, ó. Essa pequena queda na taxa Selic que está acontecendo agora no Brasil ajuda nesse mercado ou ainda é algo que acompanha mais os movimentos internacionais? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Bom, excelente pergunta, porque eu sou economista de formação, né? Eu adoro entrar nessas questões. Sim, eu vou dar um passo atrás. Quando eu acompanho esse mercado, atuo nesse mercado desde 2010, né? Quando a taxa de juros começou a baixar para baixo de 8,5%, a gente viu vários family offices, investidores, indivíduos de alta renda, olhando e falando assim, agora está na hora de uma alocação alternativa. Agora está na hora de a gente buscar outro tipo de ativo. E isso deu uma quebra quando a Selic passou de novo de 10%. Chegou a 14%, era quase impossível falar para investidores de alta renda alocarem mais capital dentro dessa classe de ativos chamado Venture Capital. E, de novo, a gente começou a olhar esse cenário de maneira positiva. A queda da taxa Selic, ela não é só ela nem é uma queda pequena, é uma queda bastante significativa, dá quase 30%. E ela segue uma tendência, não só olhar o presente, a gente está falando aqui, pessoal, de investimentos de 5 a 10 anos.
A gente está olhando a tendência, e a tendência é de queda. Então, eu preciso começar a me posicionar. Eu preciso alterar, eu preciso sair da renda fixa, sair de determinadas classes de renda variável e começar a alocar em outros lugares. E isso faz com que, sim, nós tenhamos um aumento no investimento em venture capital, olhando não só a queda presente da taxa de juros, mas olhando a perspectiva de redução. Para você ter uma ideia, aqui é os últimos reportes que eu analisei, a gente está falando de uma taxa Selic no final de 2025 em 8%. Isso é uma taxa que começa a beirar aquilo que eu falei dos 8,5%, onde a alocação de capital começa a ir para classes alternativas de ativos como o venture capital. Muito bom, Jairo. Temos mais uma perguntinha aqui que dá tempo da gente responder. A gente ainda tem 4 minutinhos aqui. Vamos lá, falando em setores para os próximos 5 anos. Perfeito. O que a Bossa, você e o mercado estão olhando em termos de setores aí para investimentos? Excelente, excelente. Bom, vamos lá. Acho que a primeira parte é a gente não terminou uma jornada de digitalização. Tá? Então, vamos lembrar que a gente passou de uma etapa pré-pandemia, de um início de digitalização para uma aceleração inacreditável. Essa aceleração inacreditável não terminou. A gente estima, fazendo algumas análises, que menos de 40% das atividades empresariais são totalmente digitalizadas. Então, a gente ainda tem espaço demais para empresas SaaS, para empresas de receita recorrente, que gostariam de digitalizar determinados segmentos. Isso é a primeira parte. Digitalização vai continuar. Segunda parte, continuaremos olhando fintechs de uma outra perspectiva. Se, por um lado, no começo das fintechs do Brasil, existia muito peer-to-peer lending, então empréstimos desintermediados, existia muita financiamento direto ao consumidor, tentativa de entrada no B2C. Esse mercado já foi consolidado, já foi cristalizado, já teve as empresas que deram super certo, as que deram super errado. Aqui não é tanto mais aonde nós deveremos olhar. Mas o B2B, infraestrutura, aplicações de infraestrutura, aplicações de banking as a service, isso vai ser foco. E mais, fintech é uma categoria, mas você tem aplicação de fintech para agro, fintech para gestão de pessoas, fintechs para marketing, fintechs para advertising, para publicidade. As subsegmentações vão começar a ser um alvo mais importante para a Bossa nesse momento. Continuaremos olhando a agtech. Não é à toa, nós precisamos de produtividade. Expansão agrícola é uma coisa, produtividade agrícola é outra. Então, a gente tem expansão de terras no Brasil. Nos últimos 30 anos, a gente viveu de expansão de terras, mas isso está chegando no limite. Ainda que a gente tenha um banco de terras enorme para ser explorado, a gente precisa de mais eficiência e mais inteligência. Isso deve ser um foco maior. E, por fim, não menos importante, por diversas vezes a gente olha e vê a vocação brasileira para liderar uma mudança climática. E isso já começou lá atrás, mas era muito custoso, muito oneroso. Agora virou tema evidente no mundo e temos um grande holofote para o Brasil. Então, olhar cleantech, olhar tecnologias para o meio ambiente, olhar ESG, deverá ser uma pauta cada vez mais presente dentro da Bossa também. Nós gostaríamos de ser o primeiro chefe para essas oportunidades que vão se apresentar. Não menos importante, e ainda num debate mais intenso, existe um grande problema de eficiência em saúde e no setor público. Nós gostaríamos de investir e atacar eficiências para o setor público, em GovTechs, eficiências em HealthTech também. Muito bom, Jairo. Queria te agradecer, antes de tudo, aqui pelas tuas análises. A gente já está realmente com o tempo no limite aí, mas queria agradecer demais pela generosidade de trazer todas essas informações aqui para todo o mercado. Lembrando também que a gente está hoje lançando o report exclusivo da Bossa. A gente vai deixar aqui no chat, mas também a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu para assistir
a live, a gente vai mandar o arquivo aí por e-mail, então podem aguardar todas essas análises que a gente vai mandar para todo mundo, tá bom? Jairo, quer se despedir? Obrigado a todos, obrigado, Lilian, obrigado a todos os investidores, potenciais investidores e empreendedores que estão nos assistindo. Estou super grato de poder compartilhar um pouquinho mais, espero fazer mais vezes e com uma frequência maior esse bate-papo com vocês. Maravilha. Então, gente, obrigada a todos aí que nos acompanharam. Lembrando que, mais uma vez, a gente vai compartilhar aí o report com todo mundo que assistiu a live, mas deixando o nosso muito obrigada. Continuem acompanhando aqui a Bossa Investe pelas redes sociais, lá vai ter muito mais informação. A gente está acompanhando super de perto aqui o mercado. E esqueci de comentar uma coisa: no report, a gente também está trazendo aí 10 tendências em tecnologias para 2024 pelo nosso parceiro aqui, o futurista Felipe Santos. Então, acompanhem no report também, a gente traz esse bônus aí, tá bom? Muito obrigada e nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, estamos por lá. Valeu, Jairo, até a próxima!